Salve, salve galera, começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. A partir de agora, tudo sobre Fluminense e Fortaleza que se enfrentam logo mais às 7 da noite no Maracanã. Jogo de fundamental importância, eu venho falando isso para vocês aqui. Tá todo mundo pensando na quinta-feira, no jogo contra o Corinthians. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei disso, né? Não tem como não pensar, jogo decisivo, jogo de mata-mata, é Copa do Brasil, vale vaga na final. Mas essa partida de hoje, ela vai ser muito importante, inclusive para esse jogo contra o Corinthians, por diversos aspectos, né? Vencer hoje traz de volta a confiança, traz de volta a autoestima, traz de volta o bom astral. Não que o Fluminense esteja num astral ruim, esteja para baixo, mas vem numa sequência que não é boa. Então, conquistar 3 pontos, de preferência com uma vitória convincente, dá moral para esse jogo contra o Corinthians. E hoje o Diniz também vai poder tirar dúvidas, vai poder, quem sabe até, querendo ou não, fazer testes, observar o que pode dar mais certo contra o Corinthians com a ausência do André e agora que não tem mais o Nonato, né? O jogo de hoje pode mostrar algumas coisas para ele, mas independente disso, conquistar 3 pontos significa se manter ali próximo aos líderes no G4 do Campeonato Brasileiro, né? na cola do segundo, do terceiro colocado, do líder Palmeiras, que pode voltar a tropeçar. Enfim, é importante que o Fluminense esteja no bolo, porque, como eu venho falando, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil, né? O futebol a gente quer, a gente acredita, a gente confia que o Fluminense vai avançar para a final, mas pode não acontecer. Então, assim, pensar como se a Copa do Brasil não existisse. O Fluminense só tivesse o Campeonato Brasileiro e precisa chegar, né, o mais longe possível dentro dessa competição. Então, depois de 3 jogos sem vencer, que é a maior sequência aí negativa do Fernando Diniz desde que ele chegou. Nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória. Foram 11 gols sofridos. Essa sequência ela é realmente negativa. Então, é importante que o time dê essa resposta agora para um público que não vai ser muito grande no Maracanã. 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, pelo menos foi a última parcial que a gente teve, mas com certeza quem estiver no Maracanã hoje vai apoiar muito o time rumo a essa vitória. Então é importante para a própria equipe vencer, para resgatar de novo esse ânimo, essa moral. Eu vou trazer a palavra do Ares daqui a pouco, que ele corrobora com isso. Ele ressalta essa importância de conquistar 3 pontos novamente. Independentemente de qualquer coisa, outra coisa que eu venho batendo muito na tecla aqui, se as coisas não acontecerem na Copa do Brasil, no Brasileiro, da maneira como a gente espera, independente disso, o trabalho vem sendo bem feito, o trabalho vem sendo bem construído, né, com as possibilidades que hoje o Fluminense tem, com o elenco que tem, que a gente sabe que tem problemas. Então o momento é de passar uma energia positiva, o momento é de acreditar, o momento é de apoiar. E uma coisa que a gente vai ter que observar hoje, ficar muito atento, o Fluminense vem levando muitos gols, né? O comportamento do sistema defensivo hoje da equipe como um todo, que não é só a zaga, né? O próprio Diniz fala isso, não é só o sistema defensivo, é uma coisa da equipe. Fortaleza é um time que ataca bastante, então a gente tem que observar hoje como vai se comportar com a volta do Nino, né, que retorna de suspensão, como o Fluminense vai se comportar para, de preferência, vencer e não levar gol, que é uma coisa que vem acontecendo muito nos últimos jogos. O meia John Arias, a Flu TV, não teve entrevista coletiva a semana inteira, mesmo uma semana inteira, o Fluminense jogando em casa, não teve entrevista coletiva, é só perder um jogo, que aí ninguém fala mais. Coincidentemente, foi na semana seguinte que surgiu toda aquela polêmica em relação ao Matheus Serrais, a gente passou a semana inteira, não tivemos uma entrevista sequer coletiva no CT Carlos Castilho, mesmo com o time treinando a semana no Rio de Janeiro e com o jogo no Maracanã. Infelizmente, quem perde também é você, torcedor, mas o John Arias falou à Flu TV, trazer um trecho dele falando sobre Fortaleza e essa importância de vencer para ganhar confiança. Bom, o jogo de amanhã é um jogo difícil. Fortaleza, como você falou, nós pegamos eles na Copa do Brasil e dá para perceber que é um time bastante combativo, um time com grandes jogadores, mas nós estamos preparados, sabemos da decisão que é o jogo de amanhã para nós, sabemos que precisamos dos 3 pontos para seguir aí nessa briga aí pelo título brasileiro. Então estamos encarando así, estamos encarando con la responsabilidad y con la seriedad de que somos conscientes de la secuencia importante que tenemos na frente. Então eu acho que amanhã nós teniendo la melhor versão nossa vai ser um
um jogo que vai dar certo para nós. Somos um time consciente de que precisamos fazer nosso melhor, respeitar muito Fortaleza, porque é um time bom. E bom, eu acho que o jogo da manhã pode ser um jogo que genera confiança para nós de cara ao que se vem. E curiosamente foi contra o Fortaleza no jogo pela Copa do Brasil, empate em 2-2, que deu a vaga ao Fluminense na semifinal da competição. Foi justamente nesse jogo que o Cano fez o L pela última vez. Ele está há 4 jogos sem marcar. Se não fizer hoje, que tomara que isso não aconteça, tomara que ele faça, mas se ele não fizer, vai completar 5 jogos aí de jejum e vai ser o maior jejum dele desde que ele chegou ao Fluminense, desde que ele vestiu a camisa tricolor. Não é algo comum, longe disso, pelo contrário, né? O Cano artilheiro absoluto do Fluminense na temporada. Geralmente, quando o Cano está bem, o Fluminense está bem, né? Não por acaso essa sequência negativa vem no momento que o Cano também não está conseguindo fazer gol. Com certeza isso não é apenas uma coincidência. Então tomara que hoje todo mundo possa fazer o L no Maracanã e o Fluminense consiga essa vitória em cima do Fortaleza. Bom, provável escalação para o jogo de logo mais. Nino é um retorno certo, está voltando de suspensão. Excelente opção para o técnico Fernando Diniz. A principal dúvida está no meio de campo, porque o treinador ainda não definiu quem assume o lugar do Nonato. Essa é a grande questão agora. Tô nem pensando que não vai ter um André na quinta-feira. Muita gente falando, mas devia poupar o André, tirar o André também, já testar o time para quinta-feira. Gente, olha só, é o que eu tô falando para vocês. Se eu concordar com isso, eu vou estar me contradizendo. Vencer hoje é muito importante, continuar pontuando, aliás, voltar a pontuar no Brasileiro é muito importante. Então não tem como você poupar um dos melhores jogadores do time. Independente do que vai acontecer quinta-feira. Ele teve até no vídeo de ontem, que eu não assistiu, posso deixar aqui no card também, quem não assistiu, volta aqui. Ontem à noite eu gravei um vídeo falando sobre a preparação do Fluminense e durante a semana o Diniz também fez uma série de testes e observações pensando no jogo contra o Corinthians, pensando no momento que ele não vai ter o André. É claro que o foco principal era o jogo contra o Fortaleza, mas evidente que ele fez atividades, fez trabalhos, não tinha como não pensar também nessa questão da ausência do André contra o Corinthians. Mas tirar o André não faz sentido. Num jogo o Fluminense precisa vencer. Então, nessa briga aí entre Martinelli, Natan e até o Iago, que está correndo por fora agora, a tendência, pelo que eu ouvi, pelo que eu apurei, é que o Martinelli comece o jogo. Mas realmente tem essa dúvida. O Natan começou contra o Atlético. Não foi tão bem assim, mas o time todo jogou muito mal diante do Atlético. Não dá para culpar só o Natan. E o Iago está correndo, tentando voltar. O Iago pode ser uma opção, um cara mais de marcação para enfrentar esse Corinthians lá, já que não vai ter o André. Existe sim a possibilidade do Iago jogar contra o Corinthians, né? Então seria bom ele ter uma chance no jogo de hoje, seria interessante. Mas pelo que eu vi, eu estou achando que o Martinelli vai começar o jogo. Meu palpite é o Martinelli. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Caio Paulista, aliás, Nino, Manuel e Caio Paulista. Tem essa dúvida, essa briga na lateral esquerda também, que é um eterno problema, mas a tendência é que o Caio Paulista comece o jogo e o Cris Silva siga no banco de reservas. Aí André, Martinelli ou Natan, e também o Iago, enfim, os três ali brigando por essa vaga. Ganso, John Ares, Matheus Martins e Germán Cano deve ser esse o tricolor para enfrentar o Fortaleza logo mais no Maraca. Enfim, se você me perguntar, e aí, Lessa, quem você colocaria? Quem você acha que deveria entrar? Cara, eu acho que o Martinelli vai acabar jogando contra o Corinthians, então eu iria de Martinelli. O Natan me agrada, mas me agrada jogando ao lado do André. Ele teve um teste só, num jogo que o time jogou muito abaixo. Então, testar o Natan mais uma vez, eu acho que poderia ser interessante também. No jogo, o Fluminense tende a ter muita posse da bola. Mas e contra o Corinthians, né? Será que a grande questão é o quanto o jogo diante do Corinthians está influenciando na escolha do Diniz para a escalação diante do Fortaleza? Essa é a questão. O quanto de influência tem nisso. Então, tanto o Martinelli quanto o Natan, eu começaria com o Martinelli, mas se ele resolver insistir com o Natan para dar mais uma chance a ele ali, também não acho ruim, não, sinceramente. E acho importante o Iago, pelo menos, entrar no decorrer do jogo, porque o Fluminense vai precisar dele na próxima quinta-feira. Isso com toda certeza.
Vamos falar do adversário do Fluminense agora, o Fortaleza, mas antes, quero saber se você já está na BR4Bet. Se você não está, chegou a hora de você ir aqui nesse link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, clica, faça sua inscrição na BR4Bet e ganhe bônus em dobro aqui no canal do Lessa para você começar a apostar e faturar uma grana. Tem muita gente já fazendo uma rendinha extra lá na BR4Bet. A galera que faz, muita gente faz por curtição, muita gente que realmente opera no mercado mesmo, é o trader esportivo, é o cara que já conhece outras casas e está lá na BR4Bet também. Enfim, tem vários inscritos aqui de diversos perfis que estão hoje na BR4Bet e estão faturando por lá. Então é bônus em dobro a partir de R$20 que você depositar através deste link aqui no canal. Você ganha o dobro até R$300. Fique atento às regras do depósito. Vai lá, eu tenho certeza que você vai curtir demais a BR4Bet, que está com um site novinho em folha, está muito mais fácil de navegar. Hoje é dia de apostar no Fluminense, gente. No Maracanã, contra o Fortaleza, não tem dúvida nenhuma. A BR4Bet sempre tem as melhores cotações do mercado. Então hoje a flusão na cabeça. Vai ter Palmeiras também contra o Juventude. Palmeiras favoritaço jogando em casa. Dá para você fazer uma combinada. Eu já até falei ontem. Esse jogo do Fluminense, para mim, é vitória do Flu com mais de um gol. Já é uma dica aí para você fazer hoje e já começar aproveitando esse bônus em dobro aqui na BR4Bet. Então vai lá, faça seu cadastro e comece a faturar. De quebra, ajude aqui, claro, o canal do Lessa. A BR4Bet é a patrocinadora aqui do canal e se você fizer seu cadastro lá e começar a apostar também na BR4Bet, você ajuda demais. É mais uma maneira que você tem de fortalecer aqui o canal do Lessa e, evidentemente, eu agradeço muito a vocês, beleza? E vamos falar do adversário do Fluminense. Eu vou chamar meu amigo lá da CBN Fortaleza, o Breno Rebouças, que vai trazer notícias do tricolor do PC, que enfrenta o Flu nessa noite. E é um time que vem de uma derrota forte em casa para o Botafogo. Oi, eu sou Breno Rebouças, chego com informações do Fortaleza, que amanhã enfrenta a equipe do Fluminense pela 26ª rodada da Série A no Maracanã. O tricolor do PC viajou na noite desta sexta-feira com 2 desfalques que eram já previstos no começo da semana. O Lucas Crispim, meia, porque está em transição, terceira semana de transição, e o Brian Ceballos, zagueiro, que está no departamento médico com um desconforto muscular na coxa direita. De resto, o Juan Pablo Voivoda tem todo o time para colocar diante do Fluminense, está todo o time à disposição. Ele deve retornar à estratégia reativa, né? Jogar de forma mais reativa, que foi como o time conseguiu se recuperar na competição no retorno. Contra o Botafogo no jogo passado, tentou fazer um time mais ofensivo, acabou não dando certo, jogando fora de casa, e contra o Fluminense, que é um time dinâmico, deve voltar à forma reativa. Tanto que o Thiago Galhardo, na coletiva de quinta-feira, falou que o Fortaleza vai ter que saber sofrer contra o Fluminense jogando fora de casa. Eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar de novo o Fluminense, porque eles não mudam a característica deles de jogo, independentemente de jogar em casa ou fora, e tem uma grande equipe de grandes jogadores. Acho que a gente vai fazer... O Voivoda está preparando a melhor estratégia e maneira para que a gente possa enfrentar, para que a gente saiba sofrer, porque jogar contra o Fluminense hoje todos os times sofrem de alguma maneira em algum momento do jogo, e que a gente saiba sofrer, e na hora que a gente tiver a oportunidade que a gente vem criando, a gente ser letal para poder fazer os gols e, se Deus quiser, trazer pontos de lá, que é mais importante. Para isso, ele deve voltar com 3 volantes, né? Deve formar o time com 3 volantes, ou 2 volantes e um meia, mas que segure mais a bola na frente, que é o caso do Vargas, ou até também o Lucas Lima, que jogou no primeiro jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um cara que se movimenta mais, pode voltar um pouco mais, mas a aposta da gente aqui é em 3 volantes. Diante disso, o provável time do Fortaleza, com o Fernando Miguel, o Brites na direita, dupla de zaga com o Benevenuto e o Tite, e na esquerda o Juninho Capixaba, os 3 volantes, o Sacha, que é peça fixa, possivelmente o Zé Wellison e o Ronald. Na frente o Robson jogando mais para a direita, o Moisés mais para a esquerda e o jogador Thiago Galhardo jogando centralizado, mas não na frente isolado como um centroavante, jogando um pouco mais atrás, centralizado também num 4-3-3. Lembrando que jogar de forma reativa não quer dizer que o Fortaleza vai abrir mão de atacar. Uma marca do Juan Pablo Voivoda nessa equipe do Fortaleza é buscar a vitória o tempo inteiro, é buscar o gol o tempo inteiro. Então é um time que vai esperar pelo Fluminense, mas vai apostar numa marcação, numa roubada de bola, inclusive no campo do Fluminense, para rapidamente chegar no ataque e tentar fazer os gols e surpreender o tricolor carioca no Maracanã. É isso, Breno Rebouças com informações do Fortaleza. Eu vou separar esse trecho do Thiago Galhardo falando desse jogo contra o Fluminense, destacando que o Fortaleza vai precisar saber sofrer no Maracanã. Para a gente fechar esse pré-jogo, pessoal, o trio de arbitragem será formado pelo Paulo Roberto Alves Júnior, é o trio do Paraná. Paulo Roberto Alves Júnior, preto jogo, auxiliado pelo Rafael Trombeta e o Jefferson
Cleiton Piva da Silva. O árbitro de vídeo será o Adriano Milkvis, de Santa Catarina. Bom, Paulo Roberto apitou 8 jogos do Fluminense, foram 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O último jogo que ele apitou do Flu foi aquela vitória, grande vitória do Fluminense sobre o Goiás, lá na Serrinha, por 3-2. Não me lembro de nenhuma grande polêmica envolvendo o Paulo Roberto Alves Júnior. É um árbitro irregular, como a maioria do futebol brasileiro, apita alguns jogos, às vezes consegue fazer boas arbitragens, outras nem tanto, mas se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que tem diversas polêmicas envolvendo outros clubes, muitas reclamações em relação ao Paulo Roberto Alves Júnior, mas com o Fluminense propriamente eu não lembro de nenhum caso grave. Ele marcou aquele pênalti, lembra? Um brasileiro do ano passado, do Calegari. E acaba que um lance pode mudar tudo. Não vou questionar se foi ou não, ao meu ver não, mas não tem questionamento, foi dado e foi feito e nós saímos. E depois o gol que é muito também, né? Nós fizemos um gol aqui com o Romero, eu acho que muito parecido, né? O lance muito igual e aqui não é dado, lá é validado. Enfim, sem chororô. Em cima no jogador do Grêmio, não lembro qual agora, foi bem na saída da área, foi um lance bastante discutível também. Muita gente achou que foi fora da área. Enfim, ele era o árbitro daquele jogo. Mas, assim, nenhuma grande polêmica. Eu encontrei o Paulo Roberto Alves Júnior, então tomara que ele possa fazer um bom jogo, uma boa arbitragem e que não prejudique nenhuma das equipes, né? Isso é o mínimo que a gente sempre espera da arbitragem. Bom, logo mais estarei no Maracanã, evidentemente, espero vocês com a análise do jogo aqui, não vai ter live porque estarei lá no Maracanã, mas cobrindo a repercussão Zona Mista, entrevista coletiva, como sempre, aqui no canal. Aguardo vocês mais tarde. E, claro, você pode ouvir o jogo escutando a Rádio Globo, a Rádio CBN, só ir lá no YouTube, no canal da CBN, estarei por lá com a galera do Futebol Globo CBN e depois aqui no canal com tudo sobre, tomara, uma vitória do Fluminense sobre o Fortaleza. Aguardo vocês, pessoal. Até mais tarde. Tamo junto. Um abraço.